Isso é incrível, mas no jogo da La Liga, o Real Madrid sofreu 3 gols de cabeça do Atlético. Isso é um evento tão raro que só aconteceu uma vez na história. Entre a infinidade de eventos de futebol, às vezes surgem momentos que se destacam. Esses episódios nos deixam boquiabertos e mal conseguimos entender o que aconteceu. Galera, neste vídeo vou falar sobre os momentos mais raros e únicos na história do futebol que simplesmente são inacreditáveis. Antes de começar o vídeo, já peço que vocês deixem o like e se inscrevam no canal ativando o sininho para não perder o próximo vídeo. Tenham um bom vídeo. E vamos lá. Todos estavam tão absortos na estreia de Messi na MLS que simplesmente não perceberam o que aconteceu no jogo da segunda rodada da Copa das Ligas entre Tigres e Vancouver Whitecaps. O tempo regulamentar terminou em empate e o jogo foi para a disputa de pênaltis. Foi quando o talento do goleiro Nahuel Guzmán surgiu. No início, ele retratou uma cena clássica, como se houvesse uma parede invisível diante dele tentando entender onde ela terminava. Mas isso não foi o mais interessante. Antes do quarto pênalti, Guzmán fez um truque e começou a puxar uma fita brilhante da boca. Ninguém entendeu o que estava acontecendo, mas toda a atenção estava focada no goleiro. O goleiro encerrou seu espetáculo circense e recebeu um cartão amarelo. E então ele provou que é bom não apenas em truques, mas também no futebol. O batedor do pênalti, claramente nervoso, bateu fraco o que Guzmán lidou facilmente. O clube mexicano marcou o 5º pênalti decisivo e avançou para as oitavas de final da Copa das Ligas. Aliás, antes do jogo, o goleiro alertou a todos que eles estão introduzindo novas regras. Vou inventar novos truques, disse Guzmán. Isso se deve ao fato de que em julho foram oficialmente introduzidas novas regras para os goleiros durante a defesa de pênaltis. Agora o goleiro não pode de forma alguma distrair o cobrador atrasando o chute ou tocando nas traves ou na rede do gol. Por exemplo, como aconteceu com Emiliano Martínez na final da Copa do Mundo ou com Tim Krul na Copa do Mundo de 2014. Um episódio incrivelmente bizarro aconteceu em um jogo entre as seleções da França e do Cazaquistão. A partida estava prestes a terminar e o árbitro apitou o apito final. Era evidente que os jogadores de ambas as equipes haviam parado de jogar e Kylian Mbappé já estava prestes a sair de campo, já que o jogo havia terminado. Mas inesperadamente, Didier Deschamps indicou que seus jogadores deveriam permanecer na linha lateral e o árbitro sinalizou para o goleiro reiniciar o jogo. O jogo não estava encerrado. No entanto, todos ouviram o apito que claramente se parecia com o apito do árbitro e não com o dos espectadores. Boa proteção do Dayot Upamecano. Mas surpreendentemente, os fãs estavam envolvidos. Um dos torcedores decidiu pessoalmente encerrar a partida das equipes e depois compartilhou o vídeo nas redes sociais. Além dos jogadores de futebol, todo o estádio reagiu ao apito dos fãs. Boa proteção do Dayot Upamecano. Um evento verdadeiramente raro ocorreu em uma partida das oitavas de final da Copa da Alemanha. Os 90 minutos de jogo terminaram em um empate sem gols e tudo deveria ser decidido na prorrogação. O Hamburgo marcou o primeiro gol, AOS, 92 minutos, e eles tinham que segurar por mais 28 minutos, o que eles conseguiram em princípio. No entanto, o árbitro acrescentou mais 2 minutos de acréscimo, e no minuto 121 do jogo, o Colônia recebeu um pênalti que foi convertido com sucesso por Anthony Modeste. O jogo foi para uma série de pênaltis, onde algo muito interessante aconteceu. Antes das cobranças decisivas, o placar estava empatado em 3-3, já que ambas as equipes perderam um pênalti cada. O Hamburgo marcou o 4º gol e agora o Colônia precisava marcar. Se o Colônia não marcasse, seria eliminado da Copa, mas se marcasse, o jogo continuaria e iria para uma série até o primeiro perder. Antes do primeiro erro, o austríaco Florian Kainz se preparou para bater o pênalti. Ele correu, chutou e marcou. O placar estava 4-4 e agora era a vez do primeiro erro. Mas espere, o árbitro apitou e ninguém entendeu o que aconteceu. O árbitro interrompeu o jogo e ouviu as instruções do assistente, e depois de 10 segundos, o árbitro chocou a todos presentes. O gol não valeu. O goleiro do Hamburgo não conseguia entender o que aconteceu, e seu companheiro começou a comemorar a passagem para as quartas de final da Copa da Alemanha, e logo depois os outros jogadores do Hamburgo se juntaram a eles. Você entendeu o que aconteceu aqui? Vou explicar. Durante a cobrança decisiva de Florian Kainz, ele marcou o gol. Não há dúvidas quanto a isso, só que ele o fez com uma infração às regras. Ele deu um passo em falso no chão e acidentalmente tocou a bola com o pé de apoio. Isso significa que houve um toque duplo, o que é proibido pelas regras do futebol. Sim, em tais casos o pênalti não é validado, e assim de maneira surpreendente o Colônia foi eliminado da Copa da Alemanha.
Um episódio surpreendente. Diretamente do campeonato da Suécia, ocorreu nos 74 minutos. O jogador do Malmo cruzou a bola na área e o atacante Marcus Rosenberg deu um chute espetacular de bicicleta, mas a bola acertou a trave de maneira traiçoeira. Ah, como é frustrante ver esses episódios. Mas isso não é tudo. 15 minutos depois, o jogador do Malmo manda a bola novamente para a área e Marcus Rosenberg realiza um chute de bicicleta fantástico, mas mais uma vez acerta a trave. Isso é simplesmente inacreditável. 2 episódios idênticos em 15 minutos, e em que outros episódios o mundo poderia ter testemunhado 2 obras-primas, mas acabou vendo apenas uma incrível e frustrante coincidência. Aliás, partida terminou em empate em 1-1. Vamos nos afastar um pouco dos momentos de futebol e observar este torcedor do Schalke. Este fã claramente não é uma pessoa comum. Ele costumava andar com um copo na cabeça, mas depois começou a segurar 3 e até 6 copos na cabeça. Ninguém conseguiu repetir o truque desse fã, e na Bundesliga ele se tornou uma figura bastante popular. Até deram a ele o apelido de Mago da Cerveja, e talvez não haja um apelido melhor. Em 2020, em um jogo da Liga Juvenil da UEFA Champions League, aconteceu um episódio surpreendente. No 8º minuto, o Lyon teve a oportunidade de cobrar um pênalti. O cobrador de pênaltis chuta a bola, mas o goleiro do Salzburg, Daniel Antosch, adivinhou a direção do chute e fez a defesa. No entanto, o goleiro teve que se mover antes do chute, retirando ambas as pernas da linha. O jogador do Lyon faz a segunda tentativa e quase chuta no mesmo lugar. Mas desta vez, Daniel salvou sua equipe novamente. Sem pensar muito, o árbitro apitou novamente e sinalizou mais uma vez a violação das regras pelo goleiro. Ele retirou as 2 pernas antes do chute e desta vez o árbitro decidiu mostrar um cartão amarelo ao goleiro, embora devesse tê-lo feito na primeira tentativa. O mesmo jogador do Lyon foi a 3ª tentativa. Ele corre, chuta para o canto direito, mas o goleiro novamente salva sua equipe. Isso poderia continuar indefinidamente, mas dessa vez o goleiro fez uma defesa dentro das regras e não haverá uma 4ª tentativa. E aqui, sem muitas explicações, fica claro que tais episódios acontecem uma vez a cada 1 milhão. 3 pênaltis não convertidos por um jogador em 2 minutos, além de 3 defesas consecutivas do goleiro. Além disso, o goleiro teve sorte, pois deveria ter recebido um cartão vermelho pelas 2 infrações durante a cobrança de pênalti. Exemplos assim também aconteceram no futebol. Vamos para a Polônia. Um jogo comum, nada de extraordinário, mas então isso acontece de uma só vez. O Jezu. Sim, um paraquedista pousa no campo de futebol. Durante o jogo, o árbitro estava apitando uma partida entre 2 equipes da 4ª divisão da Polônia. Ele teve que parar o jogo depois que esse homem com um paraquedas apareceu inesperadamente no campo. Mas o árbitro decidiu relaxar a situação e, se aproximando do paraquedista, mostrou-lhe um cartão amarelo. Poucos minutos depois, o intruso deixou o campo e o incidente foi encerrado. Quanto a esse gol, é a primeira vez que vejo algo assim. Dê uma olhada por si mesmo. He absolutely is going to shoot that either from kick-off, and it's going to go in. Oh, that's unbelievable! That is incredible! It is the most... Eu fiquei impressionado. Não, gols nos primeiros segundos após o apito inicial não são raros. Houve muitos exemplos disso, mas todos foram marcados com a bola rolando, ou seja, um jogador rola a bola para trás e outro jogador chuta. No entanto, um gol marcado no primeiro toque após o apito do árbitro, isso eu nunca vi antes. Isso aconteceu em uma partida do Campeonato da Escócia para jogadores com menos de 14 anos e pode parecer que eles têm regras diferentes, mas na verdade não. Nas regras, está claramente escrito que um gol marcado diretamente do chute inicial para o gol adversário é válido. Em março deste ano, ocorreu um episódio curioso no confronto entre Roma e Juventus. O jogador da velha senhora Mouse King entrou em campo exatamente aos 89 minutos do jogo. Vamos avançar 30 segundos. O italiano brigou com um adversário que o derrubou no gramado e Kian, sem conter suas emoções, reagiu ao agressor. O árbitro se aproximou do jogador e lhe mostrou um cartão vermelho direto por comportamento antidesportivo. Como resultado, o jogo para Kian terminou 40 segundos após sua substituição. Talvez este tenha sido o pior desempenho em uma substituição nos últimos anos. Um episódio absurdo direto de um jogo do campeonato holandês feminino, uma jogadora do Ajax cobrou um tiro livre, mas acertou a trave. A bola saltou alto e, em vez de controlar o voo da bola, a goleira pegou outra bola de futebol. Bem, o resultado final foi o que foi. Enquanto a jogadora pegava a segunda bola que estava na rede, a primeira bola bateu no gramado e entrou na rede do gol sem ninguém para defendê-la.
Naquele dia, não apenas o Real Madrid e o Atlético de Madrid registraram uma conquista única. Algumas horas antes do Derby de Madrid, algo ainda mais raro aconteceu. O jogo da sexta rodada da Premier League entre Sheffield e Newcastle. Sean Longstaff marcou o primeiro gol no minuto 21. Dean Burn aumentou a vantagem no minuto 31. 4 minutos depois, Sven Botman marcou no minuto 56. Carl Wilson marcou. Anthony Gordon marcou o quinto gol no minuto 61. Miguel Almiron marcou o sexto gol no minuto 68. 5 minutos depois, Bruno Guimarães marcou o sétimo gol e Isaac marcou o oitavo gol no minuto 87, estabelecendo o placar final em 8-0 a favor do Newcastle. Você poderia pensar que o aspecto mais único aqui é o placar avassalador, mas na verdade não é. Por exemplo, alguns anos atrás, o Leicester marcou 9 gols contra o Southampton, mas o que é único no jogo entre Sheffield e Newcastle é o autor dos gols. Sim, dos 8 gols marcados, nenhum foi duplicado. Note que todos os gols foram marcados por diferentes jogadores. Este é o primeiro caso desse tipo na história da Premier League. Anteriormente, houve 2 casos de 7 autores de gols em um único jogo. Um com o Chelsea em 2012 e outro com o Manchester United em 2021. Mas nunca houve um caso em que 8 jogadores diferentes marcassem gols em uma única partida. Portanto, 24 de setembro de 2023 pode ser devidamente registrado nos livros de história do futebol. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!